destreza, agilidade, raciocínio rápido, reflexos instantâneos e, acima de tudo, capacidade de superação. As mesmas qualidades observadas em atletas de alto nível também são requisitos para quem se aventura em jogos de plataforma, um dos gêneros que definiram a indústria dos videogames. Hoje, vamos conhecer a origem e a evolução dessa categoria tão especial que, em seus dias de glória, chegou a dominar 1/3 do mercado de jogos em todo o planeta. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e embarque com a gente nessa viagem no tempo. Esqueça os cenários vastos e coloridos associados a jogos como Mario e Sonic. Limitados pela tecnologia da época, os jogos de plataforma começaram de forma modesta, confinados a uma única tela. Muitos apontam Space Panic de 1980 como o primeiro jogo de plataforma da história. Ainda primitivo, o jogo não permitia saltos, mas contava com escadas, inimigos e, é claro, plataformas. Outro importante precursor do gênero foi Crazy Climber, onde o jogador tinha que escalar arranha-céus usando apenas o próprio corpo. Crianças, não tentem fazer isso em casa. Foi somente no ano de 1981 que o gênero de plataforma ganharia seu atributo definitivo, a capacidade de pular. Em Donkey Kong, Mario precisa pular abismos e obstáculos para resgatar a pobre donzela das garras do gorila estabanado que resolveu arranjar confusão. O salto de Mario estabelecia o padrão que seria adotado por quase todos os títulos de plataforma que viriam depois. Não por acaso, o nome provisório de Mario neste título é Jumpman, Homem-Salto em inglês. A Nintendo aproveitou o sucesso de Donkey Kong para trazer mais 2 lançamentos no ano seguinte. O primeiro, Donkey Kong Jr., era a continuação do original, onde era Mario quem ocupava o papel de vilão, sequestrando o pobre macaco e obrigando seu filho a empreender uma arriscada missão de resgate. Não demorou muito para que a Nintendo percebesse que Mario combinava melhor com o papel de mocinho, e ao lado de seu irmão Luigi, finalmente estrelou seu jogo próprio. Mario Bros. Foi o primeiro a introduzir jogabilidade cooperativa que logo seria copiada por outros títulos de arcade. Afinal de contas, quanto mais pessoas jogando juntas, mais fichas entrariam na máquina. A partir de 1982, surgiram jogos de transição que ainda não usavam gráficos de rolagem, mas que apresentavam fases com várias telas conectadas. Um bom exemplo desse tipo de jogo é Pitfall, do Atari 2600. Com nada menos que 256 telas interligadas horizontalmente, o título trazia um cenário de proporções gigantescas, jamais visto antes na indústria. Considerado um marco para sua época, o jogo é aclamado até hoje como um dos mais importantes jogos de plataforma já lançados, e suas mecânicas foram tão inovadoras que seriam aproveitadas por diversos jogos que vieram em seguida. Um deles é o clássico Prince of Persia, lançado 7 anos depois. O primeiro jogo de plataforma a usar gráficos de rolagem surgiu bem antes do gênero se tornar popular. Lançado para os arcades em 1981, Jump Bug coloca jogadores no comando de um fusquinha saltitante que pula em edifícios, nuvens e colinas. Graficamente modesto, Jump Bug ofereceu um deslumbre do que estava por vir, com plataformas suspensas irregulares e níveis que rolavam horizontalmente. No ano seguinte, Moon Patrol, de 1982, combina 2 ações em pleno solo lunar: pular obstáculos e atirar em inimigos. Um mês depois, estreia Jungle Hunt, um jogo de ação lateral inspirado em Tarzan, que envolvia pular entre cipós e desviar de pedras quicantes. Em 1984, uma surpresa. Baseado na série de desenho animado, Pac-Land leva o famoso personagem Pac-Man a abandonar temporariamente os labirintos para se aventurar pelos mundos de plataforma 2D. Embora criticado pela dificuldade elevada,
O título da Namco era incrivelmente charmoso e divertido. Sucesso nos fliperamas, foi portado para inúmeros sistemas e acabou influenciando grandes clássicos do gênero. Não por acaso, um dos jogos influenciados por Pac-Land seria responsável por salvar toda a indústria de videogames na década de 80, que vinha acumulando perdas desde o lançamento desastroso de ET e a versão caseira decepcionante de Pac-Man. Você pode saber mais sobre Pac-Man no Atari clicando aqui. Lançado em 1985, Super Mario Bros. Do Nintendinho foi tão bem sucedido que se tornou o modelo definitivo para jogos de plataforma, provando para o mundo que o mercado de videogames continuava vivo. O título que acompanhava o console da Nintendo ajudou a Big N a vender mais de 60 milhões de aparelhos no mundo todo. Além de popularizar o gênero durante a geração 8 bits, o sucesso de Super Mario Bros. Fez com que, na segunda metade dos anos 80, jogos de plataforma fossem vistos pela indústria como vitais para sua existência. A SEGA tentou emular esse sucesso com sua franquia Alex Kidd, que estreou em 1986 no Master System com Alex Kidd em Miracle World. Com fases de rolagem horizontal e vertical, o personagem principal tinha a capacidade de socar inimigos e obstáculos e podia até entrar em lojas para adquirir power-ups e veículos. Recentemente, o jogo ganhou um remake com gráficos remasterizados e provou que a SEGA havia acertado a mão nesse jogo como poucas vezes em sua história. Criado em 1986, Wonder Boy é um joguinho adorável que aparenta ter sido mais influenciado por Pac-Land do que Super Mario Bros. Com elementos de ação-aventura e RPG, o título da SEGA deu origem a uma série que, por sua vez, inspirou jogos como Adventure Island, Popful Mail e Shantae. No mesmo ano, a Nintendo apresenta Metroid, um jogo que alia a ação de Super Mario Bros. À exploração de The Legend of Zelda em um cenário sombrio da mais pura ficção científica. Os jogadores lutam contra inimigos alienígenas hostis e obtêm power-ups à medida que progridem no mundo do jogo. Revolucionário para sua época, o título inaugurou uma franquia que vendeu quase 20 milhões de cópias no mundo todo e que mantém sua relevância até os dias de hoje. Com uma atmosfera arrepiante e carregada de maus presságios, Castlevania tocava o terror no Nintendinho e fazia jogadores gemerem com um desafio quase sobre-humano. Influenciado pelo clássico de arcade Ghosts and Goblins de 1985, o título da Konami contava com ambientação sinistra e exigia domínio absoluto dos comandos e tempo de resposta preciso. O sucesso do jogo não só deu origem à série Castlevania, como também influenciou o subgênero Metroidvania, uma combinação de elementos de jogos Metroid e Castlevania, com sua dificuldade elevada e cenários de alta complexidade. Em 1987, Mega Man, o jogo de ação da Capcom que marcou uma geração inteira de jogadores no Nintendinho, introduziu o sistema de seleção de fases, onde o jogador tem a opção de escolher a ordem em que deseja concluir os níveis. Esse recurso mudou a estrutura de missões não lineares e secundárias encontrada na maioria dos jogos de mundo aberto. Outro lançamento notável da Capcom neste ano foi Bionic Commando, um jogo de ação em plataforma de rolagem multidirecional que introduziu uma mecânica de ganchos. Tais ganchos permitiam ao jogador acessar partes distantes do cenário. Essa mecânica funcionou tão bem que seria adotada posteriormente por dezenas de outros jogos de plataforma, incluindo Earthworm Jim e o mega sucesso Tomb Raider. Quando o Mega Drive e o TurboGrafx 16 foram lançados, jogos de plataforma já haviam se transformado num gênero dominante no mercado. Percebendo esta tendência, as fabricantes corriam feito doidas para criar um sucesso exclusivo para seus videogames, de preferência com um personagem carismático que pudesse servir de mascote para a empresa, assim como Mario era para a Nintendo. Em 1989, a SEGA lançou Alex Kidd in Enchanted Castle,
que, embora fosse um bom lançamento, acabou sendo recepcionado de forma modesta, resultando na aposentadoria precoce do personagem. Nesse mesmo ano, a Capcom marcou presença nos fliperamas com Strider, um jogo frenético marcado por um personagem que se movia em várias direções e podia convocar parceiros de inteligência artificial, como um androide, tigre e falcão, para ajudar a enfrentar os inimigos. Outro lançamento marcante da SEGA em 1989 foi Shadow Dancer. Com temática ninja semelhante a Shinobi, o título também incluía um parceiro de inteligência artificial, um cachorro que seguia o jogador e ajudava na batalha. Em 1990, a Hudson Soft lançou Bonk's Adventure, um título ambientado na pré-história que acabaria promovendo seu protagonista a mascote do aparelho da NEC. Em 1990, o Super Famicom, sucessor do Nintendinho, foi lançado no Japão, junto com Super Mario World, o título que tinha a difícil missão de trazer Mario para a era 16 bits. Ainda que não fosse revolucionário, o jogo conseguiu aprimorar ainda mais uma fórmula de sucesso, e é até hoje considerado uma obra-prima. No ano seguinte, a SEGA contra-atacou com o Sonic para o Mega Drive. O jogo trazia uma jogabilidade radicalmente diferente do mascote da Nintendo. Grandes estágios que rolavam em todas as direções, com colinas, giros em 360 graus e uma mecânica que permitia aos jogadores percorrer suas fases em altíssima velocidade. A SEGA caracterizou Sonic como um adolescente com uma personalidade rebelde, na tentativa de atrair um público mais maduro que enxergava a geração 8 bits como infantil demais. O ritmo frenético do jogo mostrou as capacidades do processador do Mega Drive e permitiu que a SEGA se mantivesse competitiva no mercado, mesmo com um aparelho 2 anos mais antigo que o da rival Nintendo. A abundância de jogos de plataforma para consoles de 16 bits continuou até o final da geração, com jogos de sucesso como Vectorman, Donkey Kong Country 2 e Super Mario World 2, Yoshi's Island. Mas a proximidade de uma nova geração fez com que a atenção dos jogadores se voltasse para o 3D, que na metade dos anos 90 era a novidade do momento. Apesar disso, os videogames de 32 bits conseguiram emplacar alguns sucessos em 2 dimensões. Rayman foi aclamado pelo público e crítica por seus gráficos animados, atmosfera e trilha sonora. Mega Man 8 e Mega Man X4 ajudaram a renovar o interesse no personagem Mega Man da Capcom. Castlevania Symphony of the Night revitalizou a série e estabeleceu uma nova base para os jogos de Castlevania que vieram depois. Quebrando a tradição de gerações anteriores, o Nintendo 64 teve o menor número de jogos de plataforma 2D lançados entre todos os consoles, apenas 4. São eles: Yoshi's Story, Kirby 64 The Crystal Shards, Goemon's Great Adventure e Mischief Makers. A maioria encontrou apenas uma resposta morna dos críticos na época. Apesar disso, Yoshi's Story vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, e Mischief Makers ganhou notoriedade nos meses seguintes ao seu lançamento, provando que o console tinha potencial para renderizar gráficos bidimensionais de alta qualidade. Infelizmente, a insistência da Nintendo nos cartuchos tornou os custos de produção proibitivos, o que acabou espantando muitas produtoras e nos privou de alguns lançamentos que poderiam ter sido excepcionais. A dificuldade de se adaptar ao estilo de jogos de plataforma a 3 dimensões levou alguns desenvolvedores a adotarem um meio-termo, combinando efeitos visuais do 3D com a jogabilidade tradicional 2D. Esses jogos são frequentemente chamados de 2.5D. O primeiro deles foi um dos títulos de lançamento do Sega Saturn, Clockwork Knight, de 1994. O jogo apresentava níveis e chefes renderizados em 3D, mantendo a jogabilidade 2D e aplicando a mesma técnica de Donkey Kong Country para renderizar seus personagens.
O resultado é um jogo de cores vibrantes e cenários ricos em detalhes, embora não seja primoroso no quesito inovação. O primeiro jogo 3D de plataforma da história é um testemunho de como a indústria ainda penava para consolidar o gênero de plataforma em 3 dimensões. Jumping Flash, do PlayStation, ainda faz uso de gráficos em primeira pessoa e pouco faz para se diferenciar de outros jogos de tiro na época. O protagonista do jogo é um simpático coelhinho robótico. Hobbit consegue saltar até 3 vezes no ar, atingindo altitudes extremas, o que faz com que o enfoque do jogo esteja nos saltos do personagem. Outro jogo de plataforma 3D que ilustra o estilo vigente antes de Super Mario 64 é Bug, um jogo para a Sega Saturn lançado em 1995. Os níveis apresentados em Bug são lineares. O jogador só pode se mover em 4 direções, seguindo um curso pré-determinado, embora o cenário seja completamente renderizado em 3D. Uma curiosidade é que em 1995, pouco antes do lançamento, um dos jogadores mais empolgados com o título era ninguém menos que Steven Spielberg, que apostava que o personagem seria o próximo Sonic e que levaria as vendas do Saturn às alturas. Pois é, gente, gênio também erra. Em 1996, seria lançado o jogo que mudaria tudo, Super Mario 64. Antes dele, não havia um padrão estabelecido para os jogos de plataforma em 3D. Sua jogabilidade facultou os jogadores explorar ambientes 3D com liberdade inédita. Para ajudar nisso, a Nintendo adicionou um direcional de controle analógico ao controle do Nintendo 64. Isso garantiu uma precisão mais fina e maior possibilidade de comandos, recursos valiosos em fases de mundo aberto. Mario 64 também valorizava a descoberta. Para desbloquear novas áreas, era preciso obter estrelas, que eram ofertadas a cada vez que o jogador concluísse um dos objetivos propostos pela fase. Os jogadores não seguiam mais uma rota linear para o final dos níveis. Cada fase trazia várias metas diferentes que exigiam caminhos únicos para serem concluídas. Vários jogos de plataforma 3D acompanharam esse formato, como Banjo-Kazooie, Spyro the Dragon e Donkey Kong 64. Isso permitiu o uso mais eficiente de grandes áreas 3D e recompensava o jogador pela exploração completa de seu ambiente, incorporando mais elementos de jogos de ação-aventura. À medida que os jogos de plataforma se adaptavam a esse novo modelo de mundo aberto, tornou-se necessária a criação de uma câmera dinâmica e inteligente. O advento de uma câmera livre abria novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, tornava mais difícil para os jogadores avaliarem com exatidão a altura e a distância das plataformas, o que resultava em alguns tombos involuntários em direção ao abismo. Alguns jogos 3D mais lineares, como Torque, Prehistoric Punk e Wario World, usavam câmeras programadas para exigir um controle mínimo do jogador. Outros, com ambientes mais abertos, como Super Mario 64 e Banjo-Kazooie, precisavam de câmeras inteligentes que acompanhassem os movimentos do personagem. Essas câmeras, no entanto, não eram tão inteligentes assim, obrigando o jogador a ficar constantemente ajustando o ângulo de visão. No final da década de 90, RPGs, jogos de tiro em primeira pessoa e jogos de aventura mais complexos conquistavam cada vez mais participação no mercado. Em 98, os jogos de plataforma detinham 15% do mercado. 4 anos mais tarde, esse número cairia para apenas 2%. Parte da explicação para esse declínio foi a falta de inovação em comparação com outros gêneros. Cada vez mais, foi crescendo a percepção de que jogos de plataforma eram coisa de criança, provocando desinteresse do público mais velho. Por mais que sua participação no mercado tenha diminuído, jogos de plataforma continuam a ter sucesso no novo milênio. Uma das responsáveis por esse ressurgimento foi justamente a empresa que alçou o gênero ao estrelato,
a própria Nintendo. Em 2006, o portátil Nintendo DS recebeu New Super Mario Bros. Trazendo um visual remodelado e uma jogabilidade irresistível, o jogo renovou o interesse do público em jogos 2D, vendendo 30 milhões de cópias em todo o mundo e se tornando o jogo mais vendido da história do Nintendo DS. Embora não seja um gênero marcado pela inovação, jogos de plataforma ainda são capazes de acender aquela fagulha mágica capaz de levar jogadores a um mundo de fantasia. Super Mario Galaxy, por exemplo, foi premiado como o melhor jogo de 2007 e chegou a ser avaliado como o melhor jogo de todos os tempos de acordo com o site Game Rankings. Diante de resultados tão positivos, outros desenvolvedores se animaram a produzir novos títulos. A Sony recentemente se destacou com o fofíssimo Sackboy, uma grande aventura, que por sua vez é fiel aos moldes de Super Mario 3D World, sucesso do Wii U recentemente portado para o Nintendo Switch. A Microsoft, por sua vez, trouxe o excelente Cuphead, um jogo de plataforma 2D que, além de homenagear desenhos animados clássicos da década de 30, traz um desafio que não deixa nada a desejar aos jogos das eras 8 e 16 bits. Em 2021, foi um jogo de plataforma cooperativo que levou o prêmio de jogo do ano, It Takes Two, um título que traz um roteiro divertido e original, enquanto presta homenagem a diversos jogos clássicos da indústria. Quando menos se esperava, jogos de plataforma viram sua popularidade ressurgir novamente em 2023, graças ao lançamento de Super Mario Wonder. O jogo do Switch foi considerado pela crítica especializada como o melhor jogo Mario 2D desde Super Mario World, e o mais suave, mais nítido e mais inteligente de todos os Marios bidimensionais desde o longínquo ano de 1991. É provável que o gênero de plataforma nunca mais experimente o domínio de mercado vivido nas décadas de 80 e 90. Mas não há como negar o apelo desses jogos. Neles está a essência do que nos fez pegar o controle pela primeira vez. Personagens cheios de charme e mundos mágicos são um convite irresistível à diversão. Para se desligar da realidade, é só ligar o videogame e se deixar levar pelo encanto de um bom jogo de plataforma. Vamos apertar Start? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Ajude o nosso canal a ficar um pouquinho mais conhecido no YouTube. A gente agradece a audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo contando um pouco mais da história do videogame. Até lá!